Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O Prêmio Nobel de Química em 1996 foi atribuído à descoberta da molécula C60, com forma de bola de futebol representada na figura. Então nós temos essa representação aqui na molécula estrutural, tá bom? Seguindo a descoberta dos fulerenos, os nanotubos de carbono foram sintetizados. Esses avanços estão relacionados à promissora área de pesquisa que é a nanotecnologia. No C60, cada átomo de carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono também. Dadas as entalpias padrão de formação do C60 sólido, a entalpia ou calor de formação, a gente pode falar do mesmo jeito, tá? É mais 2.300, ou seja, absorve energia por mol. Então, mais 2.300 kJ por mol. E do CO2, a entalpia de formação dele é menos 390 kJ por mol, tá bom? A entalpia de combustão completa, entalpia de combustão, importante isso, em kJ por mol, e a razão entre o número de ligações simples e duplas no C60 são respectivamente iguais. Pois muito bem, pessoal, vamos fazer primeiro a entalpia de combustão, tá? A gente fazendo isso, a gente vai descobrir, e depois a gente verifica a quantidade de ligação para explicar bem separadamente. Então, pessoal, qual que é o composto aqui, ó? Não é o C60, é o C60. Então, nós temos aqui, ó, vamos montar aqui a equação. Então, nós temos C60 sólido. Pessoal, uma coisa, sempre tenha em mente, toda vez que for uma combustão, o que é uma combustão? Qualquer coisa que pega fogo na presença de oxigênio. Nesse caso aqui, pessoal, como eu tenho um carbono, tá? O que acontece? Ele vai sempre formar CO2. Como esse carbono aqui, ó, esse fulereno aqui na molécula do C60 não tem hidrogênio, ou seja, não vai formar água. Então vai estar, ó, na presença de gás oxigênio, tá? De gás oxigênio formando CO2. Não forma água porque não tem hidrogênio, tá? Então, essa é a reação de combustão do C60, mas não se encontra balanceada. Apesar de que tá simples o balanceamento, né, pessoal? Tá vendo que eu tenho 60 carbonos aqui, ó? Eu tenho 60 carbonos aqui. Quanto que vai formar de CO2? 60. Se eu tenho 60 carbonos aqui, 60 aqui, eu fiquei com quantos oxigênio? Eu não fiquei com 60 vezes 2? Ou seja, 120. Ou seja, 60 O2 também. É um numerão para a gente calcular aqui. Então, pessoal, o que acontece? Tá vendo que a entalpia de formação do C60 é mais 2.300 kJ por mol. Então, eu tenho um mol só, tá? Eu não tenho 60 mols de gás oxigênio. Então, ó, mais 60 mols de gás oxigênio. Mas qual é o calor de formação ou entalpia de formação do gás oxigênio? É zero. Por que é zero? Porque é uma substância simples. Sendo uma substância simples, 60 vezes zero, zero. Por isso que também não fala em lugar nenhum. Justamente por conta disso, pessoal. Tá? Então vamos lá. E do CO2 libera menos 390 kJ. Então vamos fazer isso aqui, ó. Abre parênteses aqui, ó. 60 vezes menos 390. Tá legal? Certo? Então, recapitulando. Mais 2.300 é a entalpia de formação do C60. Gás oxigênio, substância simples, não tem, né, calor de formação, entalpia de formação. É sempre zero, substância simples. E 60 vezes menos 390, que é o calor de formação do gás carbônico. Pessoal, vamos resolver isso daqui, ó.
Pega a calculadora aí que é um baita de um numerão. Dá para calcular? Dá, mas é um baita de um numerão. 60 vezes menos 390 vai me dar um valor de menos 23.400. Ou seja, essa quantidade de energia, né? Vai ser liberada para formar o CO2. Tá, e agora, o que nós fazemos? Primeiramente, pessoal, nós temos que ter que noção. Nós temos que saber os nossos reagentes, que está aqui, e os nossos produtos, que é apenas o CO2. Tá? Opa, falhou aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Que fórmula que a gente utiliza? Essa daqui, ó. Variação de entalpia nada mais é que o quê? Somatória das entalpias dos meus produtos menos a somatória da entalpia dos meus reagentes. Tá? Como eu tenho aqui, ó, nos meus reagentes, é 2.300 mais 0, então eu só tenho ele, né? Vai ficar bem assim, ó. Então, variação de entalpia é igual. Qual que é a entalpia dos meus produtos? Eu só tenho um produto, então, ó, menos 23.400, certo? E agora, pessoal? Menos mais 2.300. Menos com mais, pessoal, vai dar menos. Então, não vai ser menos. Vamos até fazer aqui, ó. Não vai ficar exatamente desse jeito, ó. Menos 23.400 menos 2.300. Quanto que vai me dar essa encrenca aqui, ó? Se nós calcularmos, vai dar exatamente, ó, menos 25.000, né? Ó, 25.700 quilojoules. Ou seja, por mol, né? A gente pode colocar por mol ou apenas quilojoules para a gente ter uma noção. Tá vendo, pessoal? É uma quantidade absurda de energia que é liberada. A queima disso daqui. Então, olha o tanto que libera, tá? Só que ele fez uma perguntinha. E a razão entre o número de ligações simples e duplas no C60? Tá vendo que ele tá falando uma outra coisa aqui, ó, pessoal, extremamente importante? No C60, cada átomo de carbono está ligado a outros 3 átomos, ou seja, de carbono. Eu só tenho ligação entre carbono e carbono. Tá vendo? Vai, por exemplo, aqui, pessoal. Tá vendo que eu tenho um carbono aqui, ó? Eu tenho um carbono e ele está ligado a outros 3 carbonos. Aqui, ó. Certo? Só que aqui a gente tem que ter uma noção. Que noção, pessoal? Nós temos que saber que o carbono é tetravalente. O que é tetravalente? Faz 4 ligações. Se ele está ligado a outros 3, em algum momento, ele vai estar realizando uma ligação dupla. Porque, ó, se nós considerarmos aqui, ó, ligação simples aqui, ligação simples aqui, e ele tem que fazer 4. Tá vendo que ele está ligado a 3? Então, ó, uma ligação, 2, faltam 2. Então, eu tenho uma dupla ligação. Então, esse carbono vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Ó, todos os carbonos do C60 vai ter basicamente essa representação. Então, como que a gente faz a razão do número de ligações simples e duplas? Tá vendo que ele tá falando simples? Quantas ligações simples ele tem? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ligações simples e uma ligação dupla. Certo? Quando ele fala razão das ligações simples e duplas, quem vem em cima? As ligações simples. Então, eu tenho 2 ligações simples. Deixa eu fazer até aqui do lado para ficar mais fácil. Então, eu tenho 2 ligações simples dividido por uma ligação dupla. Essa é a razão, tá? Quanto que é 2 dividido por 1? 2. Então, nós descobrimos a razão e também descobrimos a variação de entalpia, nesse caso. Claro, é sempre bom a gente ter um conhecimento prévio de orgânica aqui para dar continuidade, tá bom? Mas nada que a gente não consiga.
Então, pessoal, qual a alternativa que corresponde à variação de entalpia, que é menos 25.700, e a razão é 2? Só pode ser a alternativa E. Tá certo? A D não é porque tá 3, ó. O restante, A, B e C, os valores são muito baixos, tá? E só tem a D, mas a razão não é 3, a razão é 2. Tá legal, pessoal? Entenderam principalmente esse exercício? Claro, demandou um pouco mais de tempo, porque é um pouco chatinho, né? A gente tem que montar a equação de combustão, então isso pode ser que enche o saco. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta e se inscreva nos outros canais dos Exatamente. Nós temos matemática com a professora Dinan e biologia com a professora Carol. E logo, logo tá vindo a terceira aí. Tá bom, pessoal? E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Interage de alguma forma. Se vocês interagindo, o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. É claro que eu só tenho que agradecer a vocês por todo o apoio e carinho. E valeu pelos comentários, tá? Tem bastante comentário, eu tô respondendo assim conforme vai dando um tempinho para mim. Tá bom, pessoal? E seja membro. Ajude o projeto Exatamente a crescer a cada vez mais. Nós temos aí o plano básico de R$ 2,99 por mês, tá? Isso é muito importante também para nós aqui. E se você tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!